Vou trazer para essa mesa de jogo a força do elemento fogo e com ele eu purifico meu tabuleiro, as cartas do jogo, as cartas dos 12 arquétipos, material explicativo, purifico o dado de jogo que vai nos conduzir pelo caminho, purifico esses 4 cristais que eu escolhi para nos guiar nesse jogo, este representando a energia do coração, do Anahata Chakra, energia do acolhimento, energia da cura. Quando a gente fala em cura, às vezes a gente está falando de doença da alma, às vezes a gente está falando de um inconsciente coletivo. Este cristal representando a energia do amor, que o amor seja o bem maior, nos leve ao autoconhecimento, a revelação do propósito do que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Aqui é a energia da intuição, do Jnana Chakra, para que possa me conectar a minha intuição, a minha mente, para que eu esteja aberta para receber as informações que o universo, que a energia coletiva estiver disponível, apta, preparada para me enviar. E esta representando a energia do ano em que nós estamos, trazendo para a nossa realidade, para o nosso momento. E por fim, e essa eu vou deixar sempre neste saquinho, para a gente usar sempre nestes jogos. O cristal que vai representar a energia do universo, que nos conecta a todos, a energia do inconsciente coletivo, das nossas ações nesse mundo enquanto coletividade. E é essa pedra que vai nos conduzir, que vai representar a coletividade, a raça humana, nós seres humanos, em todos os cantos do planeta. A nossa coletividade, independente de cultura, de religião, de crenças culturais, mas sim o nosso inconsciente coletivo, aquele que está registrado na nossa essência, que é um só. Então, este cristal vai nos representar, vai representar a coletividade, a humanidade, na jornada do grande jogo da vida, Mahalila. E nós vamos repetir esse jogo, buscando essa conexão entre nós, numa energia maior, numa energia elevada, buscando entender os nossos desafios, os caminhos que nos levam à evolução e os caminhos que neste momento estão nos impedindo de dar novos passos à frente em busca
autoconhecimento, que é o nosso bem maior, que é o encontro com o self, que é o fim desse jogo. Então, agora, com tudo devidamente conectado, consagrado, purificado, eu ainda tenho, além da energia do fogo, a energia da água, que vai nos revelar, vai nos trazer revelações, vai trazer esse movimento que a água nos proporciona. A energia da terra, que é a nossa conexão com este mundo, é o que nós viemos fazer aqui, representada pelo cristal, que representa a nossa coletividade, vai nos ajudar a seguir nesse caminho. E o éter, que é o espaço, que é aquele que nos conecta, representado aqui pelo incenso. Então nós já estamos com todos os elementos. Esse nosso primeiro jogo, eu tinha uma outra intenção para ele. Eu tinha a intenção de fazer um jogo mais amplo, mais trazendo mais essa conexão, primeiro uma conexão entre qual é o nosso, enquanto coletividade, enquanto humanidade, qual é o nosso propósito, qual é o nosso maior desafio, né? Que é para isso que o jogo se apresenta, para identificar, demonstrar o nosso desafio, os caminhos que a gente vai encontrar nesse desafio até que a gente chegue a esse estado de consciência do self, da verdadeira essência. Mas dados os acontecimentos da guerra, principalmente, entre Rússia e Ucrânia, que eu acredito que já é errado a gente dizer assim, a gente já está minimizando a situação, falando que a guerra é entre a Rússia e a Ucrânia, mas enfim, nós, dada essa situação, esse contexto que nós todos estamos presenciando e vivendo, que está no nosso caminho de aprendizado, independente se estamos mais próximos fisicamente, geograficamente ou mais distantes, nos afeta a todos. Eu vou começar nosso primeiro jogo por esse desafio. O nosso desafio neste momento, enquanto humanidade, enquanto coletividade, é a guerra que se apresenta inicialmente entre Rússia e Ucrânia. E que, no meu entendimento de uma pessoa que nunca estudou guerras, não sei leis sobre guerras, o que se define, decidir ou decretar que isso não é mais uma guerra localizada, mas é uma guerra mundial. Eu não sei qual situação, em qual situação que se decreta isso oficialmente, mas a partir do momento que, de uma ou outra forma, todos os países já estão se envolvendo com a situação, muitos não militarmente ainda, mas muitos já estrategicamente, economicamente, estão colocando, né, peças nesse tabuleiro, sanções no caso. Ao meu ver, de pessoa leiga, que não entende da questão da guerra, para mim isso já é uma guerra mundial. Quanto ela vai ser bélica, né? Quanto ela vai acontecer no campo de batalha, quanto ela vai acontecer no campo cibernético, quanto ela vai acontecer no campo econômico, a gente ainda não consegue ter essa dimensão. Mas, para mim, ela já envolve a todos nós e, portanto, é uma guerra mundial. Então, esse tema
O desafio, eu vou me concentrar, ficar alguns instantes em silêncio, criando a minha conexão com essa energia maior que somos todos nós, para abrir a minha mente, a minha intuição, para que eu possa me conectar com as situações que o jogo nos apresentar, poder falar um pouco disso para vocês, segundo o que o jogo apresentar. Então eu vou me colocar em silêncio alguns instantes para criar essa conexão e depois disso a gente começa o jogo. E o tema é o desafio, o grande desafio, né, para este jogo é a guerra, esta guerra especificamente. Mas eu vou deixar aqui a minha conexão nos guie. Se apresentar algum detalhe mais específico nesse momento em que eu estiver me conectando com essa energia maior que somos todos nós, eu falo para vocês, para a gente definir o desafio do jogo. E nesse momento eu peço autorização para me conectar com esse campo maior de energia que nos une a todos. Peço ajuda, orientação dos meus mestres, dos meus antepassados, para que eu possa enxergar a realidade no caminho do amor. Mas sem distorções.
sem desejos, sem aversões, apenas conectado ao que realmente é. E o desafio que se apresenta para este jogo, para a nossa coletividade nesse momento, é a guerra que se estabeleceu inicialmente entre Rússia e Ucrânia. Qual é o desafio da coletividade, da humanidade, segundo a perspectiva dessa guerra? E assim eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento e abrir esse jogo. Eu vou primeiro tirar uma carta de um arquétipo. Esse arquétipo é aquela imagem que está no inconsciente coletivo, independente do tempo, da cultura. E esse arquétipo as características desse arquétipo vão nos guiar nessa nossa jornada. As respostas que se apresentarem, os caminhos que se apresentarem, estarão relacionados à figura desse arquétipo. Então esse será o nosso primeiro passo. O amante. Antes de eu falar um pouquinho sobre essa carta, olhe um pouquinho para essa imagem. Veja, aqui, isso. Veja o que ela te traz de insights, de informações, de sensações, de emoções que você sente ao olhar para essa imagem. Num primeiro momento, a gente pode ter contatos com uma sensação de, ai que bom, né? O amante é uma coisa boa. Mas tudo tem luz e sombra. Eu vou ler para vocês. Enquanto eu estava estudando, todo mundo sabe que eu ainda estou estudando, estou engatinhando, né, no Mahavira. Eu até nem ia abrir jogo assim para todo mundo tão cedo, porque é uma questão de vivência, né, de tempo de vivência com o jogo, mas eu achei que a situação pedia eu tive vontade de abrir e estou abrindo. Então, estudando o arquétipo, eu fiz algumas anotações minhas e eu vou ler estas minhas anotações sobre este arquétipo, que é a imagem que vai nos guiar nesse nosso desafio que a gente propôs agora, que é a guerra que se iniciou entre Rússia e Ucrânia. Eu vou ler para vocês, então, o resumo das minhas anotações. E aqui a gente vai ter uma noção da abrangência do que é esse arquétipo e como ele vai nos conduzir, qual a característica que vai nos conduzir nesse jogo. O amante é comprometimento, é ir em direção ao outro e aos seus objetivos.
paixão por aquilo que se faz. Representa o livre-arbítrio, seguir o coração e se comprometer com o caminho que está se apresentando. Então, nesse primeiro parágrafo, o que ele nos diz? Que nós devemos nos conectar com a nossa missão, com a nossa paixão, com aquilo que faz sentido para a gente, que nos representa, que representa a nossa essência, e nos comprometermos com as nossas responsabilidades para que esse objetivo ou estes objetivos se concretizem. Então nós temos a escolha, nós temos o livre-arbítrio do caminho que nós vamos seguir. Ele fala isso pra gente. É a capacidade de amar e ser amado na mesma proporção. Então esse encontro nos leva ao encontro do outro e existe a ideia da troca, da reciprocidade. O verdadeiro amor não tenta possuir o outro. Mexe com as relações naquele lugar do coração que eu ainda tenho dificuldade de entregar e de me comprometer de verdade, de me aprofundar. Então, qual é aquela questão, aquele ponto, aquele bloqueio que me impede de me entregar? Aqui ele pode estar falando de um relacionamento, ele pode estar falando de me entregar para um propósito maior, como nós estamos tirando o jogo pensando na coletividade no primeiro momento. E nessa questão específica, no desafio específico da guerra que se apresenta para a gente, então nós estamos falando num aspecto de coletividade. Às vezes, aqui ó, Eros está a serviço da revelação. Então ele vai nos trazer informações desses bloqueios, da onde a gente precisa nos aprofundar, nos entregar, nos comprometer para que a gente consiga seguir na caminhada. Lembrando que a caminhada, sempre o objetivo da caminhada é essa conexão maior com o self, com a essência que somos todos nós. Então, para que a gente chegue nessa evolução, nós temos que nos comprometer com questões provavelmente relacionadas a bloqueios. Onde estamos? Às vezes, eu tenho dificuldade de olhar para a minha sombra, e neste caso, a revelação é um processo difícil. Então, todo processo de evolução, qualquer terapeuta, não me coloco nessa categoria, mas qualquer terapeuta iria falar isso, que o processo de evolução ele não é um ambiente agradável, não é um ambiente confortável. A revelação vai mostrar o que não necessariamente é o ideal e implica na rejeição. Então, às vezes a gente tem um ideal na nossa mente do que deveria ser, nos apegamos a ele e vem a revelação nos mostrar algo que a gente não gostaria de ver e que num primeiro momento a gente rejeita e até esconde. Isso para a nossa caminhada não nos acrescenta em nada. É a capacidade de autoaceitação com todo o pacote de sombras e luzes. Comprometer-se com o processo e se vulnerabilizar faz parte do processo de evolução. Então, você expor as suas sombras, porque muitas vezes para ser aceito num contexto, para se sentir amado, para se sentir parte, nós negamos aspectos sombrios da nossa existência, da nossa essência. Só que eles estão ali. E negá-los, escondê-los, não nos leva a caminhar. A vida vai te espremer
até que você consiga se comprometer. Então, o segredo aqui é o comprometimento com esse objetivo maior de coletividade, nesse caso específico. Este arquétipo se relaciona também com as disfunções nos relacionamentos. Então, ciúmes, posse, distúrbios de vários motivos, de várias ordens no campo dos relacionamentos. E daí, quando a gente fala lá do negativo das paixões, né? Quando a gente fala paixão quanto um aspecto negativo, essa coisa de cegar do que é meu é melhor do que do outro, de se apossar de pessoas, de grupos, tudo isso são aspectos negativos do arquétipo. Na entrega, no comprometimento, é importante se permitir sair do controle e ser você mesmo, seguindo o coração, e para isso serão necessários alguns sacrifícios. Então, o que eu percebo que esse arquétipo pode nos trazer nesse momento, para este jogo, é essa dualidade da entrega verdadeira para um objetivo, em direção a uma paixão, a sua essência, aquilo que você veio fazer nesse mundo. Como estamos falando de coletividade, na coletividade, não individualmente, você veio individualmente como característica única sua dentro de uma coletividade. Então, nós estamos aqui diante desse arquétipo, diante desse desafio, para mim, vendo essa dualidade entre a capacidade de realmente assumir a sua responsabilidade nessa caminhada, nessa jornada, nesse jogo da vida, com comprometimento, com paixão. E, por outro lado, o cuidado para que essa paixão, para que isso não se torne algo de posse ou de rivalidade, ou do que o que é meu é mais importante ou vale mais do que o que é seu. Lembrando que nós estamos falando de uma coletividade. Então, eu acho que se apresenta bem a uma situação de guerra, né? Onde no distúrbio, a guerra é um distúrbio, no distúrbio nós defendemos cegamente, apaixonadamente e cegamente, diz que a paixão é cega, lados que não necessariamente estão certos ou errados. Na verdade, numa guerra é aquela questão, né? Numa guerra ninguém ganha, numa guerra não tem o certo e o errado. Todos têm as suas razões, dentro das suas razões estão certos, dentro da sua perspectiva estão certos, cada um dentro da sua realidade de Maya, né? Da ilusão. Então, neste caso específico, não existe um lado a se escolher. Existe o lado da coletividade. E a coletividade nos apresenta a dualidade. Então vamos jogar o jogo. Eu vou jogar o dado para a gente iniciar esse jogo, para que ele esteja aberto para nós nesse momento. Eu vou precisar tirar o 6. O número 6 tem que sair em 5 jogadas, neste caso específico.
Saindo o número 6 em 5 jogadas, a gente inicia o jogo e eu vou fazer 4 jogadas. Vamos ver o que nos apresenta em 4 jogadas. Sendo que quando eu caio no punho de uma espada, que vai me conduzir à ponta da espada, ou na cabeça de uma serpente, que vai me conduzir à cauda da serpente, eu vou, né, ler cada uma das casas, a da cabeça e a da cauda, por exemplo, da serpente. Isso tudo é uma jogada só, tá? Então, mesmo no início, a gente começa com a pedra na casa 68, quando sai o 6, nós vamos para a casa 1, andamos até a 6. Então, tudo isso é uma única jogada. E aí a gente continua. Então, vamos lá, vamos ao jogo. Eu vou colocar o cristal que nos representa, que representa a coletividade, então na casa 68, e é dela que nós vamos partir. Se o jogo for se abrir para nós nesse momento, se a gente estiver preparado para o que ele tem para nos revelar. Vamos ver. Saiu o número 4, não sei se vocês conseguem enxergar daí. 1. 5. 6. E agora a gente pode começar o jogo. Preparados? Vamos lá. Então, eu vou lendo para vocês o que foi se apresentando. Antes, eu falei para vocês, antes da gente continuar a jogada, eu falei para vocês das minhas anotações sobre o arquétipo do amante, quais são as características, o que ele nos traz de informações. Aqui eu tenho algumas fichas também que trazem informações sobre este arquétipo. E aqui, nessas fichas, os arquétipos são nos apresentados com níveis de consciência, né? Para que a gente possa identificar em qual nível nós estamos enquanto coletividade, vivendo aqui nesse momento, segundo o arquétipo do amante. Então, a meta do amante é a felicidade, a uniformidade e a unidade. Aqui nos diz muito já. Estamos falando de um desafio da coletividade. Qual é o medo que permeia esse arquétipo? A perda do amor e a separação. A dádiva, compromisso, paixão e êxtase. E a reação à tarefa, aquilo que depende de nós, aquilo que é a nossa responsabilidade. Buscar a felicidade, comprometer-se com aquilo que ama. Aí nós temos os níveis, né? Em que nível deste arquétipo nós, enquanto coletividade, em relação a este desafio específico da guerra, estamos vivendo. E daí eu vou falar os níveis para que a gente possa se conectar com eles, tá? Então, temos o nível sombrio desse arquétipo, que está relacionado ao ciúme, à inveja, à fixação obsessiva no objetivo ou pessoa amada, necessidade compulsiva de fazer sexo, complexo de Dom Juan, promiscuidade, obsessão por sexo e pornografia, ou inversamente o puritanismo. Tá? Então esse é o aspecto sombrio. Aqui ele está levando mais para um lado pessoal, né, de relações pessoais,
Mas se a gente pensa na inveja, no ciúme, na fixação obsessiva, no objetivo, na pessoa amada, a gente pode estar falando de um ideal, de um entendimento do que é o certo. Se a gente está falando da coletividade, é nesse aspecto específico, da guerra principalmente, né? Outro nível é o chamamento, é aquele momento que você é chamado para agir, para fazer algo. Então você pode estar numa paixão cega, numa sedução, num desejo ardente, a fascinação por uma pessoa ou uma ideia, ou uma causa, ou um trabalho. Então, provavelmente esse chamamento, dentro do aspecto negativo, nessa questão específica que nós estamos trabalhando neste jogo, pode ser a guerra em si, né? A paixão cega, a sedução, o desejo ardente por uma ideia, por uma causa. Eu ajo na paixão cega. Isso é bem uma característica de guerra, né? É lógico que tem o lado estratégico, o lado político, que os governantes se baseiam para tomar uma decisão de impor uma guerra, mas quem luta na guerra, quem está na guerra são as pessoas, né, que estão ali naquele momento, vivendo aquilo, e todas que são de alguma forma afetadas, mais diretamente ou menos. Então, a paixão pela ideia, pela causa, passa muito por aí. O nível 1 de consciência, a busca da verdade, da objetividade. Então, nesse momento, nessa questão, é essa capacidade de olhar que ninguém é bonzinho numa situação dessa. Ninguém é só vítima ou só algoz numa situação dessa. Todos têm as suas razões, não digo que as suas razões são certas, mas têm as suas razões dentro da sua paixão. E isso depende da perspectiva. Então, ninguém é santo, ninguém é vítima, ninguém é só vítima, ninguém é só algoz em uma guerra. O nível 2, então esse nível 1 seria essa consciência, no meu entendimento. O nível 2, formar vínculos e estabelecer compromissos com quem ou aquilo que ama. Então é o momento de se mobilizar já com a visão da verdade, sem a névoa, sem o véu da paixão que cega. E o nível 3, que é o nível mais elevado da consciência do amante, é uma radical autoaceitação, dando origem ao self e ligando o pessoal ao transpessoal, o individual ao coletivo. Então é o momento em que a consciência coletiva passa de fato a se entender como coletividade, abandonando o eu ego, o eu indivíduo, o eu paixão cega, por uma causa, por alguém, por uma ideia, e assumindo esse compromisso de coletividade, esse compromisso de energia maior. Então, para mim, só essa carta do amante já vale o nosso jogo, né? Representando aí o que pode ser uma guerra. E aqui a gente nem começou o jogo ainda, mas ele já nos foi autorizado. Então vamos lá, e eu preciso fechar meus olhos alguns instantes. Então, eu vou ler agora para vocês o que é a casa 68, que é a casa de onde nós partimos. Todo jogo parte da casa 68, que é
o objetivo final é para onde nós devemos retornar. A casa 68 é o plano da consciência cósmica, é o retorno ao self, é a origem da criação, é a morada de Vishnu. Esta é a carta 68. E eu vou ler para vocês o significado da carta 68. Na visão do Mahalila, Vishnu é o ser supremo, a origem da criação. Esta casa é a morada sagrada, o trono do Senhor Vishnu. É nesta casa que o jogo se encerra, pois ela representa o retorno ao self, a autorrealização, que é a meta maior do jogo. Neste ponto, você pode escolher entre permanecer no jogo, apenas brincando de esconde-esconde consigo mesmo, ou ficar além de Mahamaya, além da grande ilusão, para sempre. Você pode ainda escolher renascer no jogo para ensinar outros jogadores o caminho de volta para a morada sagrada. Então, esta é a casa 68. Mahalila, eu não falei anteriormente, é um jogo hindu, né, criado na tradição védica, de mais de 2000 anos. E diz uma lenda que alguns sábios foram ansiando por uma ferramenta que ajudasse nesse caminho ao encontro dessa essência, desse self, dessa conexão maior, com essa energia maior que somos todos nós, essa energia essencial. Foram meditar, ficaram por anos meditando nos Himalaias, nas montanhas, desejando receber essa ferramenta que se concretizou no Mahalila, que vem então de lá e chegou até nós como uma ferramenta de autoconhecimento, que pode ser jogada tanto individualmente, né, para o seu autoconhecimento, para que você, enquanto indivíduo, encontre o seu self, a sua essência maior, ou pode ser jogada enquanto coletividade, que é o que nós estamos fazendo aqui, para que nos dê os desafios da humanidade, da coletividade, nos apresente esses desafios, e é o que nós estamos fazendo aqui. Então, jogando 6, da casa 68, que simbolicamente nós partimos, que é para onde nós devemos voltar. A outra questão importante é que, como eu falei para vocês, eu vou fazer 4 jogadas nesse jogo aqui. Nós não precisamos, em uma jogada, em um jogo, jogarmos até chegarmos na casa 68. Como nós trabalhamos por questões específicas, desafios específicos, existem estudos de pessoas que já trabalham há muito tempo, né, com o Mahalila, que 4 jogadas já não nos dão informações importantes para a gente começar a agir dentro dessa perspectiva, né? E isso depois a gente daí podem surgir outros desafios e a gente vai fazer novos jogos segundo a perspectiva desses novos desafios. Então, não necessariamente nós temos que terminar um jogo chegando na casa 68, e sim recolhendo as informações que ele vai nos trazer nessas 4 jogadas, por exemplo, tá? Então, saindo aqui da casa 68, nós vamos para a casa 1, que eu vou ler para vocês. A casa 1 é o prazer da criação, é o princípio da dualidade. Então, aqui nós estamos na dualidade, no aspecto mais mundano, mais básico, mais denso da jornada da vida. E o que ele nos fala aqui sobre a casa 1, vou ler para vocês. A casa 1. Esta casa contém
o propósito maior do jogo. E para compreendermos esse propósito, precisamos estudar um aspecto fundamental da consciência divina, o prazer de criar. A criação nasce do prazer e é por isso que ela é tão vasta, abundante e infinita. O prazer é o motor da criação. A Gênese nos fala sobre como o jogo foi criado. Em algum momento, o Criador, que é a própria consciência amorosa, foi tomado pelo desejo de se expressar e expandir a si mesmo através da criação. Então, para que o amor pudesse expandir, era necessário esquecer-se de si para que, ao retornar a si, lembrando da sua origem, se tornasse um amor consciente. Assim foi criado o grande mistério, pois esta seria a única maneira de experienciar a criação sem antes conhecê-la. A consciência, que é pura luz, cria um princípio que é também uma lei deste plano, a dualidade. Inicia-se um jogo de luz e sombra. O que ele diz até aqui? Que o nosso objetivo maior, que é o self, é essa consciência cósmica do amor, da unidade. Só que para a gente, nós não fomos apresentados a ela. Nós estamos num mundo, né, de dualidade, de o que é bom, o que é ruim, né, desse entendimento que nos confunde, né? Então, para que a gente seja apresentado a essa nova consciência, essa consciência maior, nós precisamos primeiro nos esquecer de quem nós somos, percorrer o caminho para que a gente possa reconhecer quem a gente realmente é dentro dessa consciência. E para isso nós precisamos nos colocar nesse mundo de dualidade. Então, assim, quando a gente transfere isso para o nosso mundo real, não adianta eu fugir, não adianta eu querer me isolar, me colocar dentro de uma redoma de energia, ou uma redoma de vidro, ou só assistir, por exemplo, notícias boas, né, ou filmes agradáveis, superficiais. Não adianta eu me esconder. Eu preciso viver a dualidade para que eu consiga chegar nessa consciência maior de quem eu realmente sou. Então é um pouco isso que ele fala aqui. A sombra tem uma função no jogo. É através dela que a consciência experiencia a própria luz. Imagine por um instante um lugar onde só existe luz. O que você veria? Nada. A consciência se expande através do jogo, da vida, e nós somos os protagonistas desse jogo. Carregamos dentro de nós a própria essência do Criador, a centelha divina que é o amor. Nosso propósito é expandir o amor através do despertar das nossas virtudes e dos nossos dons e talentos. Esses dons e talentos são o nosso propósito, é o que nós viemos fazer aqui, é o que eu trouxe para dar, né? O que eu vim para doar para este mundo. É por isso que dizemos que a vida é uma escola de amor consciente. Então, isso tudo nos diz a casa 1. E aí a gente começa já, né, a perceber a nossa responsabilidade nesse jogo da vida. É só importante dizer, né, que aqui eu estou usando como referência uma Mahalila, que foi criada não é uma versão, né, porque Mahalila é único, mas as explicações, a forma como que ele me chegou foi através do jogo da vida, escrito, né, compilado, trabalhado, estudado pelo Nixon Gabriel, tá? Então é este daqui que eu tô seguindo
como referência para nos conduzir nesse jogo. Bom, e da casa 1, nós tiramos o 6, nós vamos até a casa 6, que é onde o jogo realmente começa. Até esse momento nós não começamos o jogo. Então, nós vamos passar pela casa 2, 3, 4, 5 e 6. Na casa 6, deixa eu ler para vocês o que nos fala. A casa 6 nos fala do apego, né? A casa 1 nos disse que nós temos que abandonar quem nós somos, né? O que nós conhecemos de nós mesmos para nos reconhecermos numa nova consciência. E a casa 6, que é onde o jogo realmente começa, nos fala do apego, a falsa identidade a qual nos consideramos. Essa é a carta. E eu vou ler um pouquinho que fala o manual sobre a casa 6. Mas só o nome dela já nos diz muita coisa, né? Aquilo que nós provavelmente precisamos abdicar, abrir mão, abandonar. É aqui que o jogo começa. Esta casa fala sobre apegos e condicionamentos, sua história, seu nome, suas conquistas, seus bens materiais, suas crenças e ideias a respeito de quem é. Tudo isso faz parte de uma falsa identidade a qual você pode estar muito apegado ou apegada, e identificado ou identificada. Mas nada disso é a realidade final. O propósito maior do jogo é ir além dele mesmo, ou seja, é desapegar da própria identidade que você usa para jogar. Porém, para desapegar, você precisa ter o que entregar. Faz parte do jogo construir uma estrutura de ego forte para mais adiante poder desconstruí-la. Então você precisa, essa carta nos diz, essa casa nos diz, que a gente precisa primeiro nos reconhecermos como nós nos enxergamos neste mundo e depois abandonarmos essas crenças para poder reconstruir na realidade quem nós somos realmente, não em Maya, não na ilusão, não na identificação ou no apego. Esta casa também tem a ver com o propósito de vida, que é a forma única como o amor se manifesta através de nós. Cada um tem sua personalidade, sua identidade e toca seu instrumento do seu jeito. Essa singularidade é divina, porém, ainda não é a nossa verdadeira identidade. Somente abrindo mão da falsa identidade, você pode conhecer sua identidade real. Então, é o que fala a casa 6, que é a casa onde realmente nós iniciamos o jogo. E ela nos convida a nos conectarmos com o que nós acreditamos que nós somos, com as nossas crenças, valores, para que a gente possa, ao longo do jogo, ao longo da caminhada, desconstruir essas crenças e renascer e nos reconectarmos, nos reconhecermos nessa consciência cósmica maior, no verdadeiro eu. Então vamos lá, agora nós vamos realmente iniciar esse jogo, lembrando que o nosso propósito aqui o nosso desafio aqui nesse jogo é entender a coletividade, o desafio, como essa coletividade vai passar ou pode aprender, né? Pode caminhar no jogo da vida, segundo a perspectiva da guerra que está instalada inicialmente entre Rússia e Ucrânia. Então vamos lá, vamos continuar o jogo. Vou jogar o dado. Saiu 3. Então nós vamos 1, 2, 3 para a casa 9.
Outra coisa que eu não falei, aos poucos eu vou falando conforme a gente for jogando, mas cada nível, vocês podem enxergar daí, as casas estão distribuídas em níveis. Então, cada nível aqui representa a energia de um chakra. Então, aqui, esse primeiro nível, a gente está no Muladhara, que é o chakra mais básico, é a energia da nossa necessidade de sobrevivência, aquela que nos conecta mais ao mundo real, entre aspas, aquilo que a gente consegue palpar, né? Aquilo que a gente consegue segurar, mas que na verdade, se a gente entende que tudo que é perecível, tudo que tem fim não é real, seria um momento, a energia onde a gente está mais na ilusão, né? Então, a casa 9, ela vai nos falar de uma desconexão entre o que nós temos e nossas necessidades reais. Aí ela já começa a nos questionar, né? O que você acredita que você tem, que você luta por buscar, seja, né, pensando agora no aspecto da coletividade, o que a coletividade, o que a humanidade busca, né, desenfreadamente, e acredita que precisa, na realidade pode estar desconectado, né? Então está relacionado com compulsão, com voracidade, com consumismo, com competição, essa casa. É uma compulsão amortecendo uma falta. Eu vou ler já o que fala a casa 9 aqui, e daí a gente reflete um pouquinho nesse contexto, né, que a gente está. As escrituras védicas dizem que todo sofrimento nasce dos desejos. O desejo é uma desconexão com tudo aquilo que você já tem e com suas necessidades reais. A vida está constantemente dando a você tudo o que precisa, e o que você precisa muitas vezes chega de maneiras inesperadas, que você não gosta ou que não está pronto para aceitar. Eventos desagradáveis, decepções, fracassos, perdas. Tudo isso chega para ensinar alguma coisa e você precisa estar pronto para receber. Se você atingir essa compreensão, estará sempre grato por tudo que a vida lhe oferece. O desejo é o oposto da gratidão. Ele olha para fora, para o que falta, e isso gera compulsão, voracidade, consumismo, competição e uma série de outras distorções. Esta é também a casa da gula, que funciona como um mecanismo de amortecimento da dor. Toda compulsão é um mecanismo de amortecimento de uma dor, de uma falta. A chave para atravessar o desafio desta casa é conectar-se com aquilo que verdadeiramente lhe preenche e nutre. E isso já está disponível dentro de você. Então, que reflexão a gente poderia fazer? Faça suas reflexões, eu vou falar aqui as minhas impressões dentro desse contexto, mas eu não sou a dona da verdade e, inclusive, se você tiver uma compreensão diferente do que eu estou falando aqui, coloca nos comentários, a gente discute, né, essa questão que eu acho importante, a gente se conectar nesse momento com ideias que contribuam para essa coletividade. Então, o que eu enxergo? O nosso desafio aqui é um desafio coletivo, que é a guerra. Esta guerra específica que se estabeleceu a partir entre Rússia e Ucrânia, num primeiro momento. Aliás, né, aí eu também já estou sendo
minimalista, porque até chegar na guerra em si, teve já um envolvimento de outras nacionalidades no incitar os motivos, os ideais de cada um, né? Mas enfim, vamos lá. O que essa casa pode nos dizer a respeito disso? Primeiro, para mim, tudo que a gente acredita como sendo nosso objetivo mundano está errado. Aí vocês podem falar, nossa, mas você falou que não existe errado, certo, né? Existe a dualidade, tudo tem o seu lado certo, o seu lado errado, realmente. Mas quanto nós estamos conectados, esforçados, empenhados, comprometidos com o que realmente importa, que é a coletividade, que é o bem da coletividade. Né? A nossa estrutura social, ela nos leva para um caminho de ego, de egoísmo, de o meu melhor que o seu, né? E quanto isso nos traz realmente benefícios. Porque nós, querendo ou não, nós somos afetados pelo que acontece à nossa volta. Nós estamos, quem está aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos longe fisicamente, geograficamente do conflito, mas pode ter certeza que nós vamos começar a sentir muito em breve reflexos na nossa economia, na nossa vida, né? Falando de combustível, falando de valor de mercados e tudo mais. Então, assim, nós estamos conectados, estamos de alguma forma sendo afetados a todos numa situação dessa. Então, o que interessa, quanto o meu eu, ego, pode me sustentar num estado de graça, de bem-aventurança, se eu não consigo enxergar a coletividade, né? Que eu sou afetado por essa coletividade. E essa compulsão, isso nos gera falta, com certeza, essa dificuldade de alimentar o nosso ego, nosso eu mundano que precisa comprar, precisa ter. A nossa dificuldade é afetada pela coletividade, pelo comércio mundial, pelo contexto mundial. E quanto isso nos traz, enquanto indivíduos, a insatisfação, lembrando que essa casa está relacionada ao desejo, então talvez nós estejamos procurando a satisfação no lugar errado, né? Enquanto nós batermos nessa tecla de que acumular, ostentar é o caminho, a falta vai nos gritar. Qualquer coisa que falte vai ser muito maior do que um bem que eu tenho. Então, eu acho que essa casa, nesse momento, nos chama, talvez seja o chamamento, né? Nos chama para esse lugar de olhar para o que realmente importa, de rever valores. Acredito que alguma coisa por aí. Nós fizemos, lembrando que nós fizemos aqui uma jogada, né? Nós iniciamos na casa 6, fizemos uma jogada, então nós vamos fazer mais 3 jogadas. 5, saiu o número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, nós chegamos na casa 14, já estamos no segundo nível, que é Swadhisthana Chakra, que é o nível justamente dos relacionamentos, da criação, da capacidade de agir, de colocar as coisas em movimento, né? Então, o que a carta nos diz? Ela está relacionada à sensualidade. A sensualidade é o poder de cativar, né? A gente fala de pessoas que têm carisma, está relacionado a essa sensualidade, não necessariamente
Se a gente estivesse falando de um aspecto pessoal, a gente poderia pensar na questão sexual, mas a gente está falando de uma coletividade, então essa sensualidade pode nos levar para essa ideia de carisma, de capacidade de levar pessoas numa ideia junto com você, a criatividade e a entrega. Então aqui está nos pedindo a entrega, a ação. Vamos ver o que o manual nos descreve dessa casa, é o plano astral. Então, a casa 14. Essa casa sintetiza o conhecimento relacionado ao segundo chakra, que é o centro do elemento água, do feminino, da flexibilidade, da criatividade e da sensualidade. Normalmente, se você chegou nesta casa, seu desafio deve estar ligado à esfera dos relacionamentos. Pode haver uma dificuldade de se abrir para o outro, de se entregar, de se fundir, de se aprofundar na intimidade ou de abrir espaço para o eros, para o amor verdadeiro. Podemos trazer para esta casa o estudo do arquétipo do amante. Aqui está reforçando a ideia do arquétipo do amante, que fala sobre a arte da entrega e da dança entre o masculino e o feminino. Por estar relacionada à sexualidade, esta é uma casa especialmente complexa, pois é nessa esfera que estão as marcas da repressão, a vergonha, a castração, a dificuldade de expressão, a luxúria e a gula. Pode haver muita energia estagnada, o que torna muito delicado o processo de se aprofundar nessas questões. Como a energia sexual é a própria energia criativa, ao chegar nesta casa, você pode ainda estar com uma questão relacionada à criatividade. Talvez um projeto, uma obra artística ou um empreendimento que precisa se manifestar através dela. O que a gente pode trazer dessa carta para esse nosso contexto? Nós estamos falando da energia do amante, nós falamos da capacidade de se comprometer com um propósito, né, de se entregar. Então, eu entendo que essa carta pede a todos nós, pede à coletividade esse comprometimento. E ela traz essa questão da dualidade da energia feminina e masculina que existe em todos nós. Ela traz também essa questão da repressão, da opressão, da dificuldade de expressão, da castração, que num contexto de guerra, né, os lados impõem um ao outro questões de castração, de repressão. Então, o que eu entendo, né, que esse jogo está querendo nos apresentar. Ele falou dos nossos valores aqui, do que a gente, na casa 9, do que a gente de repente está valorizando, está olhando para o lado errado, né? Vamos rever nossos valores. E aqui ele está falando desse comprometimento, essa necessidade de se envolver e de ser flexível para se relacionar. E numa guerra é tudo que falta, né? Tudo que falta é quando a negociação, quando o relacionamento já não adiantou. Então ele está nos pedindo aqui que olhe para uma possibilidade de restabelecer uma verdade, restabelecer valores coletivos que tragam essa possibilidade de um olhar para o outro novamente, né? De se estabelecer um relacionamento na flexibilidade, no comprometimento, onde todos tenham voz.
isso que eu enxergo aqui. Aí é bem complicado, né? Porque nós estamos falando de coletividade, mas nós estamos... A ideia aqui é trazer para a minha vida, no final de tudo isso, qual que é o meu papel nisso aqui, né? Então, o que me apresenta num primeiro momento é cuidado, não defenda lados. E aí a gente poderia estender para outras questões, mas o nosso desafio aqui é a guerra, tá? Então, assim, não defenda lados. Abra sua mente, tenha a mente aberta para enxergar as razões de todos os lados, né? O que se defende de um lado ou de outro, segundo as perspectivas de cada um, para que a gente consiga chegar no bem da coletividade. Então, eu acho que o primeiro aspecto é isso, é olhar com clareza para o que está acontecendo. Vamos à terceira jogada. 4. 1, 2, 3, 4. Continuamos no nível do Swadhisthana Chakra, nível dos relacionamentos, na casa 18. Que a casa 18 nos diz: a alegria é fruto da gratidão, é o plano da alegria. O que essa carta nos quer dizer? Vamos ver o que o manual fala sobre ela. 18. Se você tem empatia, você compreende. Se você compreende, você perdoa. Se você perdoa, você agradece. A alegria é um resultado, um fruto da gratidão. Esta casa representa a conquista da vitória sobre os obstáculos vividos anteriormente. Significa que o amor venceu. Porém, também pode existir a falsa alegria, aquela que procura escapar da dor e da profundidade dos desafios da vida. A alegria verdadeira é um elixir para a alma. Ela nutre e dá energia para você se aprofundar no processo de autoconhecimento e acessar dimensões mais elevadas de consciência. Se você não pode celebrar a vida através do contato com a natureza, da dança, da amizade e da beleza, não encontrará energia para seguir em frente em sua jornada. A alegria é o Dharma do Mahalila, o propósito maior do Mahalila, do grande jogo da vida, que é um jeito lúdico de enxergar e lidar com as questões profundas da vida. Para essa questão, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa casa, porque ela pode representar aqui uma consciência coletiva de que, puxa, nós conseguimos revisitar os nossos valores, redefinir os nossos valores enquanto coletividade, e isso nos traz um significado maior enquanto indivíduos, e a compreensão, a aceitação, o perdão, a gratidão e a alegria como consequência desse processo, que é o que todos nós queremos. Mas nós temos que levar em consideração que a gente está bem no começo de tudo isso, né, que está acontecendo, está tudo muito incerto ainda, e que esse é um caminho que o jogo está nos apresentando, é buscar essa conexão com essa leveza, né, com entender, olhar para o outro, não assumir
verdades absolutas, né, defendendo uma questão ou outra, mas entendendo que tudo tem a sua razão, tudo tem, ninguém também é santo e ninguém também é só vilão. Então, entendendo isso, a partir desse momento, a gente apreende algumas questões, agradece o ensinamento, né, perdoa, agradece o ensinamento e conquista essa alegria que é a consciência cósmica, né, que somos nós. Mas nesse momento, muito no início de tudo, muito incerto, eu tenho uma tendência a falar que essa casa está nos pedindo cuidado para não querer se esconder embaixo da cama, se esconder em uma redoma de vidro, se esconder em uma meditação, em um pranayama. Não estou dizendo de forma alguma que tudo isso não vale em alguns momentos e não nos ajuda a restaurar uma sanidade mental, até muitas vezes, que vai nos ajudar a seguir nessa jornada. Acho que é tudo muito importante e você, quem acompanha o canal sabe, coloco as respirações para a semana astrológica nessa intenção de como a gente pode respirar essa semana para que a gente suporte a energia negativa e consiga assumir a nossa responsabilidade na energia positiva, nessa caminhada. Então, quem acompanha o canal sabe que eu uso, né, dessas ferramentas da meditação, do yoga, dos pranayamas, e acredito muito e são muito válidos para nos manter no caminho, numa clareza, numa sanidade mental e física, que só assim nós conseguimos nos comprometer, a partir daí nós conseguimos nos comprometer, mas é o cuidado para não se esconder nessas ferramentas, né? Não se apartar da realidade a partir dessas ferramentas. Então eu acho que essa casa nos fala muito sobre isso, desse cuidado que a gente tem que ter. E vamos então para a nossa quarta e última jogada deste jogo de hoje. 3, 1, 2, 3, casa 21. Vamos ver o que a casa 21 nos diz. A casa 21, a expiação, lei espiritual de causa e efeito. Vamos pensar sobre isso, vamos ver o que o manual nos diz. Casa 21. Aqui na casa 21, nós já estamos no terceiro nível, no nível do Manipura Chakra, que é a energia da realização, né? A energia com a qual nós nos identificamos no mundo. Então, ela representa muito a nossa ação no mundo, né? Como a gente é reconhecido, né? Nosso ego, nosso eu mundano, né? Como ele é. Então essa é a energia, também é a energia da ação, a energia da motivação, é uma energia muito solar, né? É a energia do Manipura Chakra, que é esse terceiro nível onde está a casa 21. Vamos ver o que a casa 21 nos diz a respeito dessa relação de causa e efeito, que só por isso já nos fala algumas coisas. Então vamos lá. Essa carta fala sobre a lei espiritual de causa e efeito. Aqui, a energia do karma, que é a nossa ação nesse mundo, o karma, existe um entendimento de que o karma é sempre uma coisa ruim, não, o karma é ação, né? Então é o que nós viemos fazer aqui, e com tudo que engloba isso, né? Então, aqui a energia do karma se apresenta na forma da purificação. Então, é um momento de limpeza. Quando você cai nesta casa, significa que precisa tomar consciência
tomar consciência, vou repetir, de que os seus atos do passado estão influenciando o momento presente. Então, é o momento de olhar para a sua história. Aí falamos de yoga, de meditação, de respiração. Cabe uma meditação. Vamos meditar sobre o que me trouxe até aqui, nessa identidade em que eu me encontro hoje, né? E que influencia o que eu faço nesse momento, meu reflexo, né, nesse momento. Então, quando você cai nessa casa, significa que precisa tomar consciência de que os seus atos do passado estão influenciando o momento presente e que agora você pode decidir reparar seus erros através de uma penitência ou austeridade e assim evitar o sofrimento. Penitência não significa que a gente vai se açoitar, alguma coisa nesse sentido, mas é você se comprometer, tem a ver com comprometimento, você se comprometer com uma nova ordem. E para isso, muitas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, essa penitência pode ser esse desapego. Lembra lá da primeira casa, da casa 9 que nós iniciamos. A casa da expiação evoca o elemento da autorresponsabilidade. Então, o jogo está nos dizendo, não se coloque numa bolha. Assuma a sua responsabilidade nesse processo. E aqui lembra que nós não estamos falando do indivíduo, nós estamos jogando enquanto coletividade. Então, a coletividade tem que se comprometer com esse processo. Se você entender que está onde se colocou, conseguirá não se deixar ser levado pelo vitimismo. Nós falamos que não existem vítimas, né? Ou apenas vítimas. Existem sempre os dois lados. Estamos falando da coletividade. Ouçam esse texto pensando na coletividade. No entanto, ao se negar a aprender a lição desta casa, o vitimismo aparecerá como efeito colateral. É ele que impede você de aprender as lições que a vida traz. Já a autorresponsabilidade, pelo contrário, o empodera. Ao assumir a responsabilidade por seus atos, você compreenderá que precisa compensar de alguma maneira. Aqui você ainda tem escolha e pode evitar a dor inerente ao karma. Enquanto, na casa 35, o purgatório é bem diferente, nós não chegamos lá. Aqui ele está dizendo que a gente ainda tem chance de nos purificarmos, né? Casa da purificação, da limpeza. Então, é tomar consciência de qual a nossa responsabilidade enquanto coletividade, enquanto humanidade, nisso tudo que está acontecendo. Assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade. Não adotarmos uma posição de vítima do sistema, da situação. Redesenharmos, enquanto coletividade, esse caminho, né? E ao redesenhar esse caminho, nós estamos muitas vezes nos defrontando com a necessidade de abrirmos mão de algumas coisas, que podem ser crenças, podem ser questões materiais, e isso é a purificação, né? Isso é o momento em que a gente fala, não, tudo bem, né? A gente precisa rever, eu vou perder algumas coisas, mas para mais à frente a gente poder ter
pensando, a gente pode falar como paz, né? Como paz coletiva, paz social, paz universal, a gente precisa dessa responsabilização de todos e dessa redefinição de rumos, né? Então fala que a autorresponsabilidade é a chave que liberta do sofrimento. Se a gente não chegar nesse nível de consciência, de ação, não só de consciência, mas de ação, provavelmente uma hora nós vamos chegar na casa 35, que ele fala aqui no manual, que é a casa do purgatório. Aí a coisa vai ficar bem mais complicada. Então, mas quando você não consegue manifestar essa virtude e se nega a ver que existe algo a ser resgatado, então a gente precisa fazer um resgate coletivo. Algum valor, estilo de vida, crença, enfim. Atrasa seu processo evolutivo e aumenta sua conta kármica. É justamente a resistência em aceitar e assumir responsabilidade pelas situações difíceis da vida que gera o sofrimento. A dor do crescimento é inevitável, mas o sofrimento é desnecessário. Ai, o que eu posso dizer? Até arrepiei. Então, ele nos fala aqui que nós precisamos, enquanto coletividade, redefinirmos valores e formas de agir uns com os outros, né? De estabelecer novas ordens. Algumas pessoas, eu acredito muito nisso, estão falando que vai surgir, a gente está vivendo uma ruptura e vai surgir planejada, desejada ou não, vai surgir uma nova ordem mundial, a gente querendo ou não. Então é melhor que a gente assuma as nossas responsabilidades enquanto coletividade, se relacione mutuamente para definir esses novos valores que atendam à coletividade, né? Que atendam às necessidades universais e não deste ou daquele povo, sem assumir posição de vítima, né? E sim de agente nesse processo. Então, assim, vamos resumir o que esse jogo nos disse aqui. Vamos ver se eu lembro um contexto aqui para fazer um resumo para vocês. Ele nos falou primeiro dos apegos, né? Então, para que a gente olhe para esses nossos apegos, que de repente é o momento de nos revermos dentro das nossas crenças, né? Esse apego pelo pelo estilo de vida que a gente vive hoje. Então, olhar para isso de uma forma crítica, né? Tá funcionando? Meio por aí. Depois ele nos levou para casa da entrega, da sensualidade, dos relacionamentos, falando que, ó, para você sair daqui, desse apego, desse o meu é melhor que o seu, eu tenho que ter, eu tenho que acumular, você precisa olhar para o coletivo, né? Sair do seu umbigo e olhar para o coletivo, se relacionar com esse coletivo de uma maneira aberta, clara, pensando no bem comum. E essa sensualidade, essa entrega, né? Essa capacidade de agregar pessoas pode auxiliar nesse processo, está relacionado à criatividade, ao plano astral. Depois ele nos falou da questão da alegria, que essa casa ela pode nos mostrar, né, a conquista do objetivo, da alegria, mas que eu particularmente nesse momento, muito cedo, acredito, dentro de todo esse contexto, eu acho que ela está mais nos alertando: cuidado, não vai se esconder atrás de subterfúgios, não vai se esconder embaixo da cama, não vai se enfiar numa bolha, né? Não vai usar as ferramentas que nós temos e são muito boas, por exemplo, como meditação, yoga, pranayamas, os exercícios de respiração, falando aqui do meu universo, né, do que eu conheço. Não vai usar tudo isso, que é muito bom e nos permite seguir enquanto indivíduos de uma maneira, numa saúde integral, né? Mente, corpo, físico, emoções, energeticamente. Não vai usar isso de uma maneira banal, né? Criando situações para te neutralizar, para te anestesiar,
para mim, essa casa nos disse muito mais isso do que nós conquistamos a alegria, a conquista do objetivo, ainda muito cedo. E por último aqui, a casa da causa e efeito, né? Que casa 21, que nos fala da nossa responsabilidade enquanto coletivo, né? De não assumirmos o papel de vítima e ficarmos lá esperando um salvador nos salvar, né? O coletivo tem que assumir o seu papel nesse processo para redefinir os rumos em prol da coletividade. E como a gente pode fazer isso, não? Num primeiro momento, eu não sei, se você me perguntasse isso, eu não sei o que te dizer, mas prático, de uma maneira prática. Mas o principal nesse momento é estar atento ao que realmente está acontecendo. Não se vitimar por si ou pelo outro, assumindo um lado como a verdade absoluta e o outro como, né, esse que a verdade absoluta é a vítima e o outro é o algoz. Mas o que essas pessoas, que são pessoas, né, na sua coletividade, almejam, precisam, e provavelmente a gente vai chegar num aspecto comum, né? Todos têm um aspecto comum nessa busca, mas olham por perspectivas diferentes. Então, eu acho que a primeira coisa que se a gente for trazer para o campo prático, o que esse jogo nos disse, procure se informar, procure saber o que está acontecendo, não se isole, não se esconda, entenda o que é a coletividade e como tudo isso está acontecendo, por que tudo isso está acontecendo, aonde isso pode nos levar nessa relação de causa e efeito, né? Quais são as possibilidades e qual é realmente a sua paixão, né? O seu dom nesse mundo, o que você veio fazer, qual é o dom da coletividade, da humanidade. Tem uma frase que bate na minha cabeça desde o início da pandemia, nós não estamos nem falando de pandemia aqui, mas desde o início da pandemia tem uma frase que bate na minha cabeça, que no bilhete em que, pelo menos isso que foi noticiado, né, em que o Flávio Miliaccio escreveu na sua despedida, uma das frases que ele colocou foi: a humanidade não deu certo. Isso bate na minha cabeça. O que significa a humanidade dar certo, né? Porque a gente pensa muito no eu dar certo. Ai, tal pessoa é bem sucedida, tem casa própria, tem carro, viagens, ela deu certo. Enquanto humanidade, o que é dar certo, né? O que é a humanidade dar certo? Então isso é uma pergunta que fica na minha cabeça. E qual a minha responsabilidade nisso? Eu me pergunto muito qual é esse meu Dharma, o que eu vim fazer aqui, o que eu tenho para entregar para esse mundo. E eu acho que isso é uma pergunta que nós todos devemos nos fazer nesse momento, individualmente, mas pensando coletivamente. Então eu proponho, se vocês quiserem começar por algum aspecto, meditem nessa questão. Meditar não é simplesmente esvaziar a mente, ficar em silêncio, é você meditar numa questão, você pensar sobre algo, refletir sobre algo. Então medite nessa questão. Eu agradeço a cada um de vocês que assistiu esse vídeo, que esteve aqui comigo. De onde veio esse, virão outros. Eu acho que o Mahalila, ele é uma ferramenta incrível, tem muita coisa para nos dizer, para nos ajudar a pensar no nosso caminho aí, enquanto coletividade, enquanto indivíduo. E então a gente vai passar a ter alguns vídeos do Mahalila a partir de agora aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e convide seus amigos para se inscreverem também. Eu agradeço, então, nesse momento, os meus mestres, os meus mentores,
Agradeço ao universo pela possibilidade dessa abertura de nos trazer as informações que o Mahalila trouxe para a nossa reflexão. Agradeço essa possibilidade de ser esse veículo, né, para que essa informação chegue para um número cada vez maior de pessoas. Agradeço a você que está aí do outro lado, que vai refletir sobre o assunto junto comigo. E que tudo que foi falado, pensado, intuído, sentido, chegue até o absoluto com perfeição para que nos seja concedido. E assim encerramos esse jogo. Até o próximo.